A nossa videoaula de hoje tratará de dois casos clínicos de pesquisa, o rastreamento de fístula intraoral gengival, observados aqui na nossa clínica de odontologia da UGV. Às vezes, uma infecção endodôntica crônica drenará através de uma comunicação intraoral para a superfície gengival, e isso é conhecido como fístula. Essa via, que algumas vezes é revestida por epitélio, se estende diretamente da fonte da infecção para uma abertura na superfície, que nós podemos chamar de estoma, na gengiva vizinha. Pode acontecer também que essa fístula se estenda extraoralmente. Em geral, o termo fístula é usado nesse caso de forma inapropriada. Nós vamos usar em razão da consagração pelo uso. Mas, por definição, fístula na realidade é a comunicação anormal entre dois órgãos, ou a comunicação anormal entre uma superfície revestida por epitélio e outra superfície revestida por epitélio. Alguns estudos histológicos mostram que, na maioria das fístulas, não há um revestimento por epitélio em todo o comprimento da fístula. Um estudo observou que somente uma entre 10 fístulas examinadas eram revestidas por epitélio, enquanto os outros 9 trajetos fistulosos, os outros 9 espécimes, estavam revestidos por tecido de granulação. Num outro estudo, com um maior número de amostras, concluiu-se que 2/3 das espécimes observadas não apresentavam epitélio. Os espécimes restantes apresentavam algum epitélio que se estendeu da superfície da mucosa oral até a lesão perirradicular. Essa presença ou ausência de um revestimento epitelial não parece impedir o fechamento do trato fistuloso, desde que a fonte do problema seja apropriadamente diagnosticada e adequadamente tratada e curada, no caso, a lesão endodôntica. A falta de cicatrização de uma fístula após o tratamento vai implicar numa maior necessidade de diagnóstico, um diagnóstico mais apurado, em maiores procedimentos diagnósticos para se determinar outras fontes de infecção, se estão presentes ou não, ou se houve alguma outra patologia não diagnosticada que causasse a fístula. Em geral, uma infecção periapical que possui uma fístula associada não é dolorosa, apesar de geralmente haver um histórico de desconforto por parte do paciente. Esse histórico tem magnitudes variáveis, né? Esse histórico de desconforto normalmente acontece antes do desenvolvimento da fístula. Além de servir como um conduto para a liberação do exudato infeccioso e subsequente alívio da dor, a fístula também pode ser útil na determinação da fonte de uma determinada infecção, que é o nosso caso presente. Algumas vezes não se encontram evidências objetivas acerca da origem de uma infecção odontogênica. O estoma, a abertura da fístula, pode estar logo adjacente ao dente acometido, ou ela pode estar longe deste dente, né, que foi a origem do problema. Para a gente poder rastrear a fístula, vai ser primordial a localização do dente problemático. Para isso, nós utilizamos cones de gutta-percha de tamanho 25 ou 30, que é colocado no trato fistuloso e, na sequência, se faz uma radiografia para saber aonde que a extremidade do cone foi parar. Embora esse procedimento seja ligeiramente desconfortável para o paciente, o cone deve ser inserido até se sentir uma resistência. Após a realização de uma radiografia periapical, a origem da fístula é determinada seguindo o caminho percorrido pelo cone de gutta-percha. Isso vai direcionar o dentista até o dente envolvido, e mais especificamente até a raiz, que é a causa principal da infecção, a raiz do dente, que é a fonte da patologia. Assim que os fatores causadores desta fístula são removidos,
ela passa a regredir. O estoma, a abertura vai se fechar em alguns dias. Esses estomas, essas aberturas de fístulas, podem se abrir na mucosa alveolar, na gengiva aderida ou através de uma bolsa gengival. Elas podem sair através dos tecidos faciais ou linguais, dependendo da proximidade entre o ápice da raiz e o osso cortical. Se a abertura é gengival, ela se apresenta como um defeito estreito em uma ou duas áreas isoladas ao longo da superfície da raiz. Quando o defeito estreito está presente, o diagnóstico diferencial deve incluir a abertura de uma lesão endodôntica perirradicular, uma fratura vertical da raiz ou a presença de uma bolsa periodontal. Então nós temos que fazer essa distinção. Será uma exteriorização de uma lesão endodôntica? Será uma bolsa periodontal? Qual que é o diagnóstico diferencial? Esse tipo de fístula ele pode ser diferenciado de uma lesão periodontal primária porque a última geralmente se apresenta como uma bolsa com uma ampla abertura coronal e uma perda generalizada de osso alveolar ao redor da raiz. E outros métodos de teste da polpa podem auxiliar na verificação da fonte da infecção. Os casos que veremos na sequência vão tratar exatamente de fístulas gengivais de origem endodôntica.